Olá, eu sou o professor Petrônio Cândido e estarei com vocês nessa disciplina de Banco de Dados 2. E eu já estou como professor dessa disciplina há mais ou menos 12 anos e em diversas instituições. E ao longo desse tempo eu acompanhei diversas modificações, diversos avanços que ocorreram nos conteúdos que são ministrados nessa disciplina. A gente acompanhou desde da revolução do cloud computing, passando pelo big data e agora a ciência de dados, dentre outras grandes inovações que aconteceram desde que eu trabalho nessa área de dados. A disciplina ela tenta refletir um pouco essas inovações, essas grandes conquistas da área de dados recentes. Bom, algumas questões que devem permear a discussão dessa disciplina, a discussão sobre os bancos de dados. Primeiro, qual que é a importância dos bancos de dados? Qual que é a importância não só dessa disciplina, mas de todas as disciplinas de bancos de dados? Bom, há não muito tempo, Clive Humby, que é um analista de tecnologia muito famoso, disse que dados são o novo petróleo. Essa frase é muito importante porque o petróleo ele foi o motor da primeira revolução industrial. E nós estamos experimentando a quarta revolução industrial. O Klaus Schwab ele foi o teórico do Fórum Econômico Mundial que formalizou a questão da quarta revolução industrial. Mas o que é, de fato, a quarta revolução industrial? Bom, a gente sabe, a gente pode lembrar que a primeira revolução industrial foi a revolução da mecanização, que era movida por água, né, vapor de água enfim, combustível natural. A segunda revolução industrial já foi a produção em massa, né, a mecanização do processo produtivo e movida à eletricidade. A terceira revolução industrial foi da automação da eletrônica e da computação, aí dos anos 60 para cá. E por fim, nós estamos na quarta revolução industrial, que é a dos sistemas cyberfísicos. Ok? O que caracteriza de fato a quarta revolução industrial? A quarta revolução industrial ela tem inúmeros componentes, mas os dados estão no coração da quarta revolução industrial. Nós temos duas perspectivas de dados aqui. A primeira perspectiva é a da análise preditiva, de data analytics, análise de dados como um todo, particularmente de grandes volumes de dados, que é o conceito do Big Data, que é um dos temas que nós vamos estudar na disciplina de Bancos de Dados 2. E outra parte, que também envolve um pouquinho Big Data, é a Cloud Computing, né, o armazenamento na nuvem, que também será um tema abordado na disciplina de Banco de Dados 2. Então, você pode perceber que dentro da indústria 4.0, o conceito de dados está intimamente ligado no coração do conceito. Aí as pessoas geralmente perguntam, poxa, mas a Revolução 3.0, ela já era uma revolução que tinha o computador no seu núcleo. O que mudou? Qual que é a diferença da Revolução 3.0 para a Revolução 4.0 nesse sentido? O computador ainda está lá. Só que a Revolução Industrial 3.0, o computador ele foi importante na questão do processamento, da velocidade de processamento, da velocidade de cálculo, ok? Os dados eles eram coadjuvantes.
Agora, na Revolução 4.0, os dados não são mais coadjuvantes, os dados eles são atores principais desse processo. Então, nesse quesito em particular, essa é a diferença entre a Revolução 4.0 e a Revolução 3.0. A computação está no coração dessas duas revoluções. Porém, na Revolução 3.0, o computador aparecia como uma calculadora extremamente veloz e possante, e agora o computador como uma ferramenta para se trabalhar, para se processar dados cada vez mais complexos, diversos e volumosos. Então, voltando, os dados eles são o coração da indústria 4.0. Quando a gente olha o ciclo clássico dos dados, aquele que surgiu a partir dos anos 60 e que se solidificou nos anos 80, a gente percebe que lá no chão de fábrica a gente tem os clientes lidando com os funcionários e aí acontece a geração de dados nos sistemas de produção, naqueles sistemas de vendas, sistemas que ficam ali no chão de fábrica. Esses dados eles são armazenados em um banco de dados operacional, geralmente um banco de dados relacional, gravando dados estruturados. Quando nós passamos para um nível acima, para um nível tático, esses dados eles são pré-processados, eles são transformados, eles são simplificados e são armazenados em um data warehouse para fomentar a informação dos níveis de decisão. Então, a partir de um data warehouse, são gerados relatórios, são geradas análises de dados, para fomentar a informação dos gestores do negócio. A partir desses gestores, com essa informação em mãos, eles transformam essa informação em conhecimento. O que é o conhecimento aí? Eles criam novos produtos, criam novas ofertas, promoções, fazem planejamento, definem novas metas. Então, esse trabalho dos gerentes, dos decisores, com base nas informações que vêm transformadas lá dos dados do chão de fábrica, esse é o conhecimento. Então, com base nesse conhecimento, quando esse conhecimento é aplicado, esses novos produtos, essas novas ofertas, promoções, esses novos planejamentos, eles são implementados na empresa, então o ciclo reinicia, porque essas ações vão refletir lá nos funcionários do chão de fábrica, nos clientes com o consumo dos novos produtos, com o consumo das ofertas, das promoções, que vão gerar novos dados, que vão alimentar os sistemas de produção, que vão ser registrados nos bancos de dados operacionais, transformados em informação lá no Data Warehouse, que chegarão aos decisores como novos relatórios e análises e fomentarão novas decisões e novos conhecimentos, e aí a gente gera o ciclo clássico dos dados. É um ciclo que não tem fim. Ok? Então a visão clássica desse processo é que 95% dos dados eles são produzidos no nível operacional, que a gente costuma chamar de chão de fábrica. Ok? E o pessoal do chão de fábrica, ele só faz um planejamento muito restrito, muito local ali para a sua atividade direta. Então ele consome pouca informação e produz muito dado. Já o nível tático, que são os gerentes de setor, os gerentes de área e seus supervisores imediatos, eles produzem poucos dados e eles já consomem mais informação. Eles não pegam os dados muito operacionais, eles precisam transformar esses dados em informação para poder consumir esses dados, e eles já fazem um planejamento um pouco mais abrangente, que abrange vários funcionários, todos um ou mais setores. Já quando a gente chega no nível estratégico, que é o topo da empresa, o nível C, é o nível gerencial, o nível executivo, esses caras eles produzem poucos dados, mas eles são os grandes consumidores de informação. Eles precisam de informação que vem de todas as áreas da empresa para poder fazer o planejamento global. Então a gente tem nessa visão clássica que os consumidores da informação, eles não são produtores de dados, e os grandes produtores de dados não são grandes consumidores de informação. Só que a realidade mudou muito dos anos 80 para cá.
Então, nos anos 80, o que mandava eram os dados estruturados, aquilo que estava nos sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais, os RDBMS ou Relational Database Management Systems, ok? Só que hoje em dia, o que a gente considera dado útil dentro de uma empresa, ele ficou muito mais amplo. Além dos dados estruturados que estão naqueles sistemas de produção, a gente tem dados semi-estruturados, planilhas de cálculo que entra dentro do conjunto do ciclo de informação da empresa, e-mails, logs de processo. Mais do que isso, a gente olha para os dados não estruturados, a gente olha para as mídias sociais, para as interações com os clientes lá no Instagram, no Twitter, através do WhatsApp. Então a gente começa a inserir dentro do processo de informação texto, som, imagem, dados não estruturados que estavam completamente fora daquele ciclo clássico. Então a gente tem um novo processo de informação. Nesse novo processo de informação, além dos ERPs, né, que são os Enterprise Resource Planners, aqueles sistemas grandes que cobrem toda a empresa e que trabalham majoritariamente com dados estruturados, a gente tem logs, a gente tem arquivos de texto, a gente tem e-mails, a gente tem planilhas e a gente tem dados que vêm da internet e particularmente das redes sociais. Tudo isso, eles condensam aquilo que a gente chama hoje do que é o substituto do Data Warehouse, que é o Data Lake. A gente vai aprofundar em conceitos como Data Warehouse e Data Lake um pouco mais para frente, apesar de que isso não é exatamente o conteúdo da disciplina de Banco de Dados 2, também vamos debater isso um pouco mais à frente. Depois que esses dados são condensados nessa etapa intermediária, que são bancos de dados um pouco mais avançados, tanto o Data Lake, que nem pode ser chamado de banco de dados, né? É um lago de dados, e o Data Warehouse, a partir dali que são geradas as etapas de inteligência do negócio, de ciência de dados, são geradas análises, os dados brutos são transformados em informação palpável e também em conhecimento utilizando inteligência artificial, e esses dados são entregues para os gestores do negócio e incorporam o processo da empresa e vira aquele ciclo contínuo que a gente estava analisando anteriormente. Por que a gente tem que olhar diferente para os dados que vêm da internet, para os dados que vêm das mídias sociais? Estamos em 2020 e tem a cada minuto, a cada 60 segundos, 1,3 milhões de pessoas fazem login no Facebook. 19 milhões de mensagens de texto são enviadas. 4,7 milhões de vídeos são visualizados no YouTube. 400 mil aplicativos são baixados utilizando o Google Play ou Google Play ou o App Store. Então, quando a gente analisa a quantidade de dados que é gerado por minuto, a gente percebe o quanto de informação e o quanto de conhecimento que está transitando e que, em algum momento, pode virar um diferencial competitivo para as empresas. Então, a partir daquelas informações, interações com o que está acontecendo, qual que é a moda do momento, qual que é o assunto que é a tendência, qual que é o trending topic do momento, qual que é a hashtag de sucesso, o que as pessoas estão falando. Tudo isso são tendências que guiam, que modelam o comportamento dos negócios na nossa conjuntura atual. E 2020 ele foi profundamente afetado por causa da pandemia, então as pessoas elas já utilizavam muito a internet e passaram a utilizar a internet ainda mais. Muitos negócios que eram negócios tradicionais se tornaram negócios digitais. E a tendência é que esses números eles continuem aumentando. Vamos fazer uma comparação aqui com os números de 2019. O que aconteceu no ano passado dentro de um minuto na internet. Então vamos pegar só pelas consultas no Google. No ano passado, a cada minuto foram 3,8 milhões de consultas por minuto. Este ano foram 4,1 milhões de consultas no Google por minuto. O Facebook teve 1 milhão
de acessos por minuto. Esse ano já são 1,3 milhões de acessos por minuto e por aí vai. Então, há um contínuo, há uma crescente de demanda por produtos cada vez mais digitais. Esse é o novo normal, essa é a transformação digital que já se esperava há algum tempo. Então, complementando aquilo que nós já falamos anteriormente, de que dados são o novo petróleo. Só que, se dados são o novo petróleo, o petróleo cru, ele é um ativo, mas ele é uma commodity, ele é um ativo bruto. Ele, assim como o petróleo, os dados eles precisam ser extraídos, eles precisam ser encontrados, eles precisam ser extraídos, refinados, distribuídos e depois vendidos. Então, não é só você ter os dados, você produzir os dados, você encontrar os dados que é importante. Existe muito mais coisa por trás desse mundo de dados que precisa ser explorado. Tem empresas tradicionais que estão acumulando dados há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então eles têm uma montanha de dados, mas não sabem como gerar valor a partir daqueles dados. Mesmo empresas novas estão aí com sites na internet, com páginas nas mídias sociais, com interface nas mídias sociais, com atendimento em canais como o WhatsApp, o Messenger, ou canais de chat, e esses atendimentos geram muita informação, geram muitos dados, e eles não têm capacidade de pegar esses dados e transformar esses dados em conhecimento. Então existe um gap, existe uma ponte entre você ter o dado e esse dado ser útil. A disciplina de banco de dados ela se concentra muito na questão da captura e do armazenamento, do processamento eficiente desses dados. Mas é preciso ter uma ponta em que hajam pessoas com competência para transformar aquele dado bruto em conhecimento e, em última instância, em lucro. Em alguma coisa que seja, que traga diferencial competitivo para as empresas e para as organizações. Então, esse processo é muito interessante porque a gente pode organizar ele numa pirâmide. Essa pirâmide é muito interessante, publicada pela Hierarquia das Necessidades da Inteligência Artificial. A inteligência artificial está no topo. Mas quando a gente olha lá embaixo, na base dessa pirâmide, a gente vê toda a parte de captura de dados. Instrumentação, ferramentas de log, sensores, leitura de... a parte de coletar os dados aonde eles são gerados. Quando a gente sobe um pouquinho mais na pirâmide, a gente tem os fluxos para transformação desses dados, para limpeza dos dados, para a estruturação desses dados. Andando mais um pouquinho, nós temos a detecção de anomalias, preparação de dados, limpeza de dados. A gente sobe mais um pouquinho, a gente já tem a parte de transformação desses dados, de agregação, de segmentação, de extrair informação desses dados. Daí para cima a gente vai transformando cada vez mais o dado em informação, até que a gente chega lá na inteligência artificial mesmo, particularmente o Deep Learning, que depende de muitos dados. O volume de dados necessários para treinar os algoritmos de Deep Learning é muito alto, mas muito alto mesmo. Por isso que Deep Learning ele sucedeu o fenômeno do Big Data. Se precisava criar uma infraestrutura que suportasse grandes volumes de dados para daí esses grandes volumes de dados alavancarem novas ferramentas. Então, o que o nosso universo de dados hoje difere daquele universo de dados clássicos? Então a gente tem lá no nível operacional, ele está alimentando bancos de dados operacionais, são bancos de dados relacionais, mas também gestão eletrônica de documentos para lidar com textos. Você tem também dados que vêm lá das mídias sociais. O banco de dados comunica-se com o Data Warehouse, que é um banco de dados
modelado para informação. O Data Warehouse fomenta informações estratégicas, mas não somente isso. Você tem o Data Lake, que, na verdade, o Data Lake não, ele é muito... como se fosse uma pasta, onde você pode colocar todo tipo de dado no formato mais bruto possível, no formato mais simples possível. E ele vai servir para os mais diversos fins, desde de geração de informação até treinamento de algoritmos de inteligência artificial e por aí vai. Então o Data Lake, a ideia é manter dados que possam ser consumidos pelas mais diferentes áreas da empresa. E tudo junto num lugar só. Então eu gosto muito dessa imagem, porque dados simples, eles são como os ingredientes. Quando você mistura e pré-processa os dados, você gera informação que é alguma coisa que pode ser consumida, mas às vezes até a própria informação ela precisa de uma apresentação bonitinha, de uma apresentação melhor, uma apresentação que torne aquela informação mais acessível para os usuários. Daí eles estão prontos para consumir aquela informação e transformá-la em conhecimento. Esse é o ciclo dos dados. É óbvio que tudo isso que eu falei aqui dá margem a muitas outras questões. Por exemplo, eu citei aqui 3 novas grandes questões, tendências em voga no mundo dos dados. Primeiro é a questão dos dados abertos e da transparência. Particularmente no que tange aos governos. Tem muitos dados que precisam ser públicos, acessíveis, para que a própria sociedade consiga auditar aquela informação, para que ela consiga acompanhar, fazer o controle daquela informação. Então, um dos conceitos muito importantes nessa área, foi um conceito que surgiu na ciência, foi o conceito de FAIR. Findability, Accessibility, Interoperability and Reuse. Ou seja, o dado ele tem que ser encontrável, não basta eu conseguir encontrar o dado, eu tenho que conseguir acessá-lo, ok? Não basta eu acessar o dado, eu tenho que conseguir usá-lo. Então a interoperabilidade é eu utilizar os dados num formato que eu possa abrir ele em diversas ferramentas diferentes. E por fim, reutilizar. Eu posso utilizar aquele ali, eu posso transformar aqueles dados, eu posso publicar, eu posso gerar gráficos, eu posso distribuir aqueles dados. Então, esse conceito de dados abertos ele é um conceito importantíssimo. Por outro lado, nós temos o conceito para empresas fechadas, por exemplo, o conceito de governança e auditabilidade, ou seja, as pessoas que gerenciam os dados. Como que esses dados eles estão sendo bem cuidados, eles estão sendo bem armazenados, como que a gente gerencia, quem é que tem o poder de definir dados, de modelar os dados, quem é que presta contas sobre os dados dentro da empresa. Por fim, e isso é muito importante, a gente tem a questão da segurança e da proteção dos dados. Então, você tem os seus dados distribuídos na internet, seu e-mail, dados pessoais. Como que esses dados eles estão protegidos? Quem que pode divulgar esses dados? Qual que é a responsabilidade das empresas a respeito da segurança dos seus dados? Então, no Brasil e no resto do mundo estão sendo promulgadas leis a respeito de proteção de dados, dos dados que são coletados na internet, mas não só na internet, pelos aplicativos e por aí vai. Então, esse mundo dos dados, ele fez surgir uma série de outras questões que nós temos que estar atentos, porque os dados passaram a ocupar um papel muito relevante, um papel muito importante para a sociedade, ok? Não só na computação os dados são importantes. Assim, os dados hoje eles têm um papel estratégico na condução da sociedade. E um acontecimento recente que fez surgir esse tipo de discussão foi nas eleições dos Estados Unidos, quando o Trump ele foi acusado de manipular os eleitores utilizando o Facebook. Por quê? Porque ele comprou dados
onde ele conseguir conhecer o comportamento das pessoas e onde elas podem ser manipuladas. Então, levantou-se uma discussão muito grande das empresas, particularmente uma empresa chamada Cambridge Analytica, que trabalha comprando dados de mídias sociais e estudando, exploitando as informações desses dados para poder manipular as pessoas. Então, existem evidências de que isso aconteceu nos Estados Unidos, que isso aconteceu no Reino Unido, durante a eleição do Brexit, e que também houve manipulação das informações durante as eleições presidenciais brasileiras de 2018. São todos casos que estão ainda em investigação. Então, a questão da proteção dos dados que são recolhidos, ele é um tema relevante, ele é um tema importante. A transparência dos dados e a auditabilidade dessas informações, elas têm que são temas cujo debate é interminável, porque são mecanismos sociais de acompanhamento e controle. Bom, quem cuida dos bancos de dados? A gente tem, antes de chegar nessa questão de quem cuida dos bancos de dados, é muito importante que a gente consiga entender qual é o ciclo de vida dos dados. Antes dos dados serem registrados em banco de dados, alguém em algum lugar teve a necessidade, ele viu a necessidade e falou assim, esse dado ele é muito importante. Geralmente ele nem fala que é o dado, é uma informação. Uma informação ela dá origem a vários dados. Então alguém dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, dentro de uma organização, ele falou assim, essa informação ela precisa ser registrada. Então, a partir dessa demanda, dessa necessidade, surge o projeto de planejar o que é essa informação, estruturar os dados que compõem aquela informação e projetar os meios que vão coletar, criar ou ler essa informação. Daí esses meios são implementados e a partir daquele momento os dados são armazenados e mantidos em bancos de dados ou outros meios. A partir do momento que aqueles dados eles são armazenados, eles podem ser recuperados e podem ser usados. Com o tempo, as pessoas vão percebendo, eles querem complementar aquela informação. Às vezes a informação ela é armazenada na primeira versão e eles percebem que mais coisa pode ser adicionada. Então, aí eles percebem a necessidade de otimizar aquela informação. Aí surge um novo planejamento, um novo projeto, uma nova implementação e os dados são armazenados e recuperados de novo. Até que chega, depois de algum tempo, as pessoas falam, olha, nós não temos mais necessidade de manter essa informação, a gente pode descartar. E aí a gente chega ao fim do ciclo de vida dos dados, que é quando eles são descartados. Então esse é o ciclo de vida dos dados. Começa lá atrás com uma necessidade, com uma demanda do dado ser registrado, com o seu planejamento, o projeto, né, a modelagem do dado, a implementação da ferramenta computacional de coleta, o armazenamento e manutenção desses dados, a sua recuperação, o seu uso, otimizações periódicas sob demanda, né, que requerem reiniciar o ciclo, e em algum momento aquele dado deixa de ser necessário e eventualmente ele pode ser descartado. E quem são as pessoas envolvidas nesse processo? Então a gente pode identificar basicamente 3 perfis, grandes perfis. Os criadores, né, os coletores, esse criador, ele é aquela pessoa que no início ele lidava com aquela informação. Lidava com aquela informação no dia a dia, ok? E também pode ter partido dele a necessidade de que aquela informação fosse registrada. Por outro lado, nós temos os custodiadores ou os curadores, são as pessoas responsáveis por manter aquela informação. Ok? Eles são responsáveis pelo projeto da informação, pela manutenção daquela informação lá no banco de dados. E tem as pessoas que consomem aquela informação,
que elas podem não ser as mesmas pessoas, os criadores, os coletores. Vamos pensar aqui numa biblioteca. Eu posso ter o criador do dado, é o cara que está ali no dia a dia, lidando com os sistemas, fazendo os empréstimos, pegando livros, registrando os livros. Os custodiadores, curadores, são as pessoas que analisam aquela informação e que gravam ela no banco de dados, que mantêm o banco de dados. Já os consumidores podem ser, por exemplo, os gerentes que leem aqueles dados e falam assim, quais são as áreas que estão sendo mais demandadas aqui? Quais os temas que estão sendo mais pesquisados? O que a gente precisa adquirir mais aqui para poder ajudar as pessoas? Então a gente tem esses 3 perfis. Como que eles se encaixam dentro do ciclo de vida? Você tem os coletores que estão que ajudam no planejamento, no projeto e na criação, né? Porque eles são as pessoas que estão ali no dia a dia vendo. Você tem os custodiadores, que são as pessoas que mantêm aquela informação e a sua recuperação, ajudam nas ferramentas de recuperação e uso da informação. E você tem os consumidores, que também participam do processo de planejamento, mas que estão ali usando aquela informação de forma estratégica no dia a dia. É importante citar que tanto que esses 3 Cs aqui, nem sempre todas essas pessoas são da área de informática. Mas quem são as pessoas que executam esses papéis da área de tecnologia de informação? Bom, antigamente a gente tinha o famoso papel do DBA, que era o Database Administrator, que era o cara que ficava responsável pelo banco de dados. E ele, era muito engraçado que esse cara aqui, ele era responsável por tudo dentro do banco de dados. Era uma pessoa só que misturava todas as funções, desde a infraestrutura, lidando com o serviço, com o gerenciador de banco de dados, com o servidor de banco de dados, até a parte de desenvolvimento. Então o cara, ele desenvolvia, ele vistoriava as consultas SQL que eram desenvolvidas, que eram criadas pela equipe de desenvolvimento, aprovava, desaprovava, via onde que precisava colocar índice e por aí vai. Então ele atuava na modelagem de dados, na otimização de consultas, mas também fazendo rotinas de suporte, backup, manutenção do banco de dados e administração de servidores. Então o DBA, ele é um cara que ainda existe, né? E ainda existe muito, para ser mais exato, mas ele é uma figura que com o tempo ele vai, por ele misturar funções muito diversas, ele vai acabar sendo especializado em outras 3 figuras. Que 3 figuras são essas? Hoje em dia a gente fala de um arquiteto de dados, de um engenheiro de dados e do cientista de dados. O que faz cada um deles? Primeiro, o arquiteto de dados. O arquiteto de dados ele é um cara mais do desenvolvimento. Ele é um cara que cuida do desenho conceitual dos dados, do desenho lógico lá de entidade de relacionamento e da implementação desses bancos de dados. Então ele vê o projeto das tabelas, das views, dos índices, a implementação das consultas, qual que é o modelo, qual que é a construção otimizada, tudo que precisa. Então ele é um cara voltado para a arquitetura, como que os dados serão armazenados, qual que é a melhor forma dos dados serem armazenados. Tanto pelas demandas do negócio, de informação do negócio, quanto pelo aspecto computacional de otimização de estrutura de dados. Nós temos o engenheiro de dados, que é um cara mais ligado com a parte de infraestrutura. Então esse cara aqui, ele já lida muito com a parte de transformações de dados, de fluxos de dados, de coleta de diversos tipos de sistemas. Então ele se preocupa com a parte de aquisição de dados, com a parte de ingestão de dados, que é a limpeza, verificação de integridade, transformações de dados, com a parte do armazenamento ótimo, né, visando a eficiência computacional, e com a parte de distribuir essa informação para as pessoas que precisam. A engenharia de dados está muito ligada, ela evoluiu a partir dos processos de ETL, de Data Warehouse e de Business Intelligence. Ok? Por fim, a gente tem o cientista de dados, que é o cara
que pega o método científico e aplica a resposta de perguntas da organização, ok? E essas perguntas elas têm que ser respondidas a partir dos dados que a organização possui. Então, ele tem toda a questão de construir hipóteses, construir modelos estatísticos de inteligência artificial e outros, testar essas hipóteses e também implementar, apresentar os resultados e implantar essas soluções dentro dos processos da empresa. Então, esse cientista de dados é o cara que transforma os dados em conhecimento. Beleza? É importante citar que, independente do perfil, todos esses caras são desenvolvedores. A gente costuma pensar que banco de dados não é programação, é mais uma coisa de infraestrutura. Isso é errado. Qualquer um desses caras aí, eles são desenvolvedores, eles são programadores também. Então, tudo isso faz parte da pilha de gerenciamento do ciclo de vida das aplicações. O cara tem que saber gestão de projetos, gerenciamento de configuração, gerenciamento de versão, gerenciamento de incidentes. Tudo isso é o gerenciamento do ciclo de vida de aplicações, que faz parte lá do dia a dia de qualquer um desses três caras aqui, tanto do arquiteto, quanto do engenheiro, quanto do cientista de dados. Então, todos eles vão usar Docker, GitHub ou GitLab, Python, R e por aí vai. Dentre inúmeras outras ferramentas, particularmente a engenharia de dados tem muitas ferramentas de integração de dados, de fluxos de dados, workflows e por aí vai. E a gente falou dos caras de chão de fábrica, a gente tem que falar dos caras de cima. Então a gente também tem alguns papéis executivos, que a gente chama do C-Level, né? Que são os chefes. A gente tem o Chief Information Officer, que é o CEO, que é o diretor-geral de informação, é o executivo de informação das grandes organizações. A gente tem um cara abaixo dele, que é o Chief Technology Officer, que é o diretor de tecnologia de informação. E então esse cara aqui, ele já é, o de cima ele é um diretor, ele é um cara mais generalista. O de baixo ele já é um cara mais específico de tecnologia de informação. Inclusive ele tem que ter um perfil mais técnico. E abaixo desse cara, o Chief Data Officer, que é o diretor de dados, que é o cara oficial. Dentro de toda a tecnologia da informação, ele é o executivo responsável pelos dados da empresa, que é o CDO. Okay? Então tem essa escalazinha desde do CEO, que é o cara do executivo de tecnologia de informação do mais alto degrau, abaixo dele o cara que é responsável pela infraestrutura de tecnologia de informação como um todo, e abaixo dele o cara que é responsável pelos dados. Bom, nesse momento a gente não pode se esquecer de como tudo isso que eu falei aqui agora, ele se encaixa no contexto de disciplina, né? Da disciplina de bancos de dados 2. Então, vocês já viram a disciplina de bancos de dados 1, aprenderam a modelar dados, aprenderam os rudimentos da linguagem SQL, alguns rudimentos da ciência da computação, como álgebra relacional e outras coisas. E existe um longo caminho depois disso tudo. Então, como que a disciplina de banco de dados 2 conversa com esses conhecimentos anteriores? Bom, primeiro nós vamos fornecer uma perspectiva histórica de como nós chegamos até aqui. Até 1970, a gente não tinha um conceito de gerenciador de banco de dados como nós conhecemos hoje. Os bancos de dados, inclusive, isso é muito curioso, porque o banco de dados do projeto Apollo, né, do projeto da NASA que levou o homem até a Lua, hoje ele é um banco de dados aberto e ele é um banco de dados hierárquico. Bancos de dados hierárquicos, eles são muito parecidos com sistemas de arquivo, né, com pastas.
E aí, o que a gente entende hoje como registro seriam arquivos dentro dessa pasta. Então, na verdade, os bancos de dados hierárquicos eram como se fossem pastas e com arquivos dentro. E o banco de dados de rede também, que é um pouquinho mais complicado. Isso aí é a era pré-bancos de dados relacionais. Ok? Era uma era muito mais voltada para a recuperação da informação. Já nos anos 70 surgiu o modelo relacional, que é a teoria da ciência da computação. É um modelo matemático, né, proposto por Code, para a representação da informação. Ok? Esse modelo surgiu aí na segunda metade, aliás, desculpa, na primeira metade dos anos 70, e ele foi sendo aprofundado até que o IBM System R foi o primeiro banco de dados relacional, ok? E comercial, foi proposto pela IBM. É bom falar também que nos anos 70 nasceu a internet lá dentro das universidades. Ainda não era a internet da forma que nós conhecemos, mas ela surgiu, ok? Por enquanto a internet não tem impacto nenhum nos bancos de dados. Chegamos então aos anos 80. Aqui nos anos 80, as redes de computadores, elas chegaram à indústria. As redes de computadores, até a década de 70, elas estavam muito fechadas dentro de algumas instituições de ensino, de algumas universidades. Na década de 80, as redes de computadores, elas tomaram conta do ambiente corporativo, mas ainda sem internet, eram as redes locais. E isso fez com que sistemas gerenciadores de bancos de dados fossem bastante importantes. Então, nessa década de 80 que surgiram a maior parte dos grandes bancos de dados que a gente conhece, dos bancos de dados relacionais, como o Ingress, o DB2, o SAP, o Sybase, DBase, SQL Server, todos eles surgiram aí na década de 80. Então, a gente chama essa década como a década dos ERPs, dos grandes sistemas de planejamento empresariais. E esses sistemas eram alavancados por bancos de dados relacionais. Então a linguagem SQL explodiu, os sistemas gerenciadores de bancos de dados e por aí vai. Aí também começaram a surgir os data warehouses, que eram os bancos de dados com uma modelagem diferente, mais voltada para um pouco mais distantes do chão de fábrica e um pouco mais próximos dos níveis táticos e estratégicos da empresa, né? Já nos anos 90, a gente começou a ver a internet chegar ao cidadão comum. E essa questão da internet chegar às pessoas, da popularização da internet, ela impactou diretamente nos bancos de dados, porque os bancos de dados tradicionais, dos bancos de dados relacionais que a gente tinha visto, eles não tinham a velocidade necessária para o volume de consultas da internet. Então isso aí, os bancos, isso aqui é o coração da disciplina de banco de dados 2. Da primeira parte da disciplina de banco de dados 2 é a parte de transações. A parte de transações está muito ligada àquilo que nós vimos nos bancos de dados da década de 80. Ok? São bancos de dados locais e tudo que a gente faz depende de uma transação para manter a coesão do banco de dados. Então, a parte de transação ela está no coração dos bancos de dados relacionais. Só que as transações, elas são demoradas. Então, é um nível de detalhe que atrapalha a velocidade da internet. Então, aí demandou-se uma nova geração de bancos de dados que fossem mais rápidos e que abrissem mão do rigor das transações. Daí surgiu, por exemplo, e se popularizou o MySQL. O MySQL se tornou o banco de dados da internet. Por quê? Porque ele era extremamente rápido. Mas por que ele era extremamente rápido? Porque ele não tinha transações. Então, outros bancos de dados que surgiram nessa época, mais populares, foram o Access e o Postgres. Ok? Então, nesses bancos de dados também, é bom lembrar também que a Google surgiu nos anos 90. Então, a Google,
Desculpa, no início dos anos 2000. Não, no final dos anos 90, início dos anos 2000. A Google foi a alavancadora da próxima etapa de bancos de dados, que foram bancos de dados onde as pessoas abriram mão do modelo relacional de vez. Aquela tendência iniciada pelo MySQL de abrir mão das transações em prol da velocidade. Então isso aqui foi o mote da era do NoSQL, ou dos bancos de dados não relacionais. Então, dos anos 2000 até 2010, foi a era da cloud computing, do armazenamento na nuvem, e a era do Big Data, onde e isso muito por causa da Google e o modelo dela, o Big Table, e dos grandes sites da internet, que eles tinham que trabalhar com um grande volume de informações. A cada segundo eles não tinham tempo de ficar fazendo transações, entendeu? Então esse grande volume de dados é o mote do NoSQL, é o mote da cloud computing e da era do Big Data. Então nós temos todo esse conjunto de bancos de dados aqui, e esses são bancos de dados não relacionais. E aí, chegando mais próximo do nosso dia, a gente já tem a era do Deep Learning, que é a parte da inteligência artificial, que demanda muitos dados. O Deep Learning ele só surgiu por causa do Big Data, ok? Mas próximo da gente é a questão do Data Lake. Então, agora a gente vai misturar tudo. A gente voltou a ter necessidade de bancos de dados estruturados, de bancos de dados relacionais e com transações, mas a gente não abre mão de trabalhar com texto, com imagem, com dados semi-estruturados e não estruturados. Então esse é o conceito do Data Lake. Ele é um repositório de dados de alta diversidade de dados, com todo tipo de dados, de dados brutos. Então a gente vai, por exemplo, falar aqui do Redshift, do Elasticsearch e de N outras, do Hadoop, de N outras ferramentas que estão na pilha de ferramentas do Data Lake. Bom, como que isso refletiu aí nas disciplinas de banco de dados? A gente tem banco de dados 1, em que a gente estuda basicamente aqueles bancos de dados relacionais, a modelagem conceitual, modelagem lógica, modelo relacional e a linguagem SQL, que aí nós estamos falando basicamente das tecnologias dos anos 70 até 90, até meados dos anos 90. Bancos de dados 2 lida bastante com a parte de transações, que isso também está no núcleo desses bancos de dados mais antigos. Mas nós temos aqui bancos de dados distribuídos, que faz o link entre esse modelo relacional e os modelos não relacionais. Então, os modelos não relacionais são modelos que abriram mão das transações e do modelo relacional clássico, mas com altíssima distribuição, baixíssima latência para lidar com grandes volumes de dados e dados mais semi e não estruturados. Essas são as disciplinas clássicas de bancos de dados. Bancos de dados 1 e bancos de dados 2. A gente teria, e em várias universidades tem, algo que seria entendido como banco de dados 3, que é a parte de Data Warehouse e Business Intelligence. Aí a gente vai estudar uma modelagem de dados diferentes daquela que a gente estudou em banco de dados 1. Quando a gente fala em modelagem conceitual, nós estamos falando do modelo de entidade e relacionamento. A modelagem dimensional que a gente vê lá em Data Warehouse, ela é diferente da modelagem de entidade e relacionamento. A modelagem entidade e relacionamento ela é voltada para detalhes, para o chão de fábrica, ok? E a modelagem dimensional ela já é voltada para a informação a ser consumida pelos níveis táticos e estratégicos das organizações. Daí a gente vai ver os processos de ETL, de extração, transformação e carga de dados em grandes volumes de dados, uma parte de engenharia de dados que trabalha muito nisso, e OLAP, que são as ferramentas de consulta e de visualização de dados dinâmicas, ok? Uma última disciplina
também seria o topo da pirâmide lá, né? Que é a formação inicial para o cientista de dados, ok? E aí a gente vai ver basicamente técnicas de análise descritiva e preditiva de dados. Então, se a gente considerar esses 4 conjuntos aí, a gente cobre basicamente toda a área de dados hoje. Como eu já tinha falado antes, a disciplina de bancos de dados 2 é uma disciplina muito interdisciplinar. Dentro de banco de dados 2, a gente vê muita coisa de redes de computadores, a gente vê coisas lá da engenharia de software, a gente depende de sistemas operacionais, a gente vai ver muitas coisas que tem algoritmos, estrutura de dados e muitos outros conceitos que não estão aqui nesse diagrama. E no final das contas, por que eu sou professor dessa disciplina de bancos de dados 2 há tanto tempo e por que eu sou tão apaixonado com a disciplina de bancos de dados 2? Por quê? Porque tá tudo isso, as coisas estão todas interligadas, gente. Os bancos, se você for analisar o ciclo de transformação de dado, informação, conhecimento, então você vê os bancos de dados, engenharia de dados ligado com Data Warehouse está ligado com visualização de dados e com relatórios, que já é a parte de informação. A parte de informação está ligado com os sistemas, e os sistemas estão ligados com arquitetura, engenharia e desenvolvimento de linguagens de programação. A parte de conhecimento está ligado com a inteligência computacional, com técnicas de inteligência como redes neurais, lógica fuzzy, meteorísticas, computação probabilística. A parte de conhecimento está ligado com a ciência, com a questão de experimentação. Então está tudo conectado. A minha paixão por essa área, ela é basicamente porque quando a gente lida com dados, você está lidando com todo o processo. Todo o processo. Os dados, eles estão intrinsecamente ligados com todos os problemas, com toda a tecnologia da informação. Então não há área da tecnologia da informação que você não tenha que lidar com dados. Não existe essa área. E os processos de transformação de dados, de dado para informação, de informação para conhecimento, isso é uma área belíssima que envolve desde de conceitos da matemática, da estatística, da gestão, da administração, passando pelas engenharias e ciências diversas. Então, essa é uma área muito apaixonante, é uma área muito cativante, e eu espero nessa disciplina de Banco de Dados 2 passar para vocês os fundamentos interessantes, os fundamentos que alicerçaram essa transformação da indústria 4.0. Por que os dados ocuparam essa posição de destaque na indústria 4.0 e passaram de coadjuvantes para atores principais? Então, gostaria de agradecer vocês e por se juntarem a essa disciplina, e vamos começar a nossa viagem. Um abraço.